Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo atuando os crimes dessa gente nojenta e medíocre aqui, vou fazendo o que não meteram a patinha para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube. O resto praticamente já destruíram tudo e estou tentando aqui salvar pelo menos as minhas coisas aqui. Então, inclusive, se os vídeos do YouTube paralisarem aqui de repente, é porque, enfim, né, eu perdi o resto aqui das coisas por culpa desses bandidos e aí nem isso tem condição de continuar. Beleza? Enquanto isso eu vou fazendo a única coisa que eles não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, certo? Hoje vamos falar sobre a questão do cancelamento da Maria Rita Kel, que é uma psi, né? Então surgiu uma situação aí e tal, ela deu uma entrevista agora e aí rolou um texto aí também sobre isso, relembrando uma questão de 2020, né? Na qual ela fez um outro texto chamado Lugar de Cálice, para poder discutir ali o excesso dos movimentos neoidentitários, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu tenho feito alguns vídeos aqui sobre essa questão e vamos refletir sobre isso hoje aí, tá? Então é isso, o cancelamento de Maria Rita Kel, o paradoxo do lugar de fala e o narcisismo como rótulo, tá? Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, antes eu deixo com vocês aí mais uma vez a dica do meu romance, tá aqui, tá o Litoral Altura, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, furar o bloqueio desses bandidos aqui, a gente tenta conversar a respeito, tá? E você ganha também 2 marcadores e o livro com dedicatória, tá? E, para além disso, tem também aqui o meu livro de poemas, que eu lancei em 2023, tá? No final do ano, né? E aí também você comprando o livro de poemas, o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos refletir aqui a questão. Antes eu deixo aqui já, não é exatamente a dica, né? Mas é a informação de que eu tenho, eu tinha 2 livros, né, da Maria Rita Kel, eu li 2, né, livros dela, um é esse aqui, o 18 Crônicas e mais algumas, tá? Eram crônicas, né, dela para a imprensa. Inclusive uma dessas crônicas foi o que gerou a demissão dela do Estadão. Lá teve uma questão lá ligada à liberdade de expressão e tudo mais. Ela foi censurada pelo jornal, então quer dizer, fez aqui uma crônica para poder explicar isso. E enfim, e eu li um outro livro dela também sobre depressão, que se chama O Tempo e o Cão, mas me roubaram esse livro aí, alguém roubou o livro, então eu não tenho nem o livro mais. Mas enfim, então ela é uma autora ligada ao campo da psicanálise, tá? E aí, bom, vamos lá, né? Então vamos ler aqui um trecho, tá? Rapidinho, que surgiu, porque ela deu uma entrevista para o Leandro Demore, tá? Num programa chamado Dando a Real. E aí ela fez um comentário e eu vou ler para vocês o comentário, a gente vai refletindo aqui para depois discutir a questão de maneira mais ampla aqui, tá? Então ela diz, né, o ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi, ela diz, né, esse lugar de cálice, que é o tal texto, que eu li também, vou fazer alguns comentários aqui com vocês, vira uma espécie, o movimento, né, o ruim, né, é quando o movimento identitário vira uma espécie de nicho, em que só os que estão nesse nicho podem falar entre si, né? Porque daí você se fecha para a crítica, né? Você se fecha para o outro, que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se você pensar de outro jeito, né? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica, né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social, só dentro do próprio movimento, né? E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos, né? O que ele produz, esse movimento identitário, ou neo-identitário, né, é uma estagnação do diálogo. Eu posso, ela diz, né, enquanto mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo. Eu posso tentar interferir. E aí ele pode responder, não se mete na minha vida, tá? E aí ela diz, bom, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, eu não posso ver isso e tal. Agora, aí ela faz aqui uma distinção, né? Ela diz, se ele disser, você não pode falar isso porque você não pode falar de mim porque você é branca, né? Ela diz que acha que isso não vai dar certo, né? Ao mesmo tempo, ela finaliza, eu tenho esperança que isso não vai muito longe, né? Porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive. Mas isso vai criando, e aí ela finaliza com essa, enfim, né, com essa classificação ali que ela fez, né? Mas isso vai criando nichos narcísicos.
E aí ela explica e especifica, né? Narcísicos no sentido de que só nós nos amamos, o outro é uma porcaria, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Antes aqui de comentar o texto dela, vamos especificar aqui para vocês rapidinho a questão, tá? O que tem a ver aí, qual é a parada, né? Teve um filme da Beyoncé, que é uma cantora, né, dos Estados Unidos, negra, tá? E aí o filme se chama Black is King, tá? E não foi lançado oficialmente no Brasil, né? Black is King, né? Que traduzindo aí, tradução livre, negro é rei, né? E aí elogiaram bastante aqui o álbum dela e tal. Tem uma notícia aqui do Terra, né? E aí dizendo que a maioria dos fãs da Beyoncé compartilhou sua opinião sobre o trabalho inovador da cantora, a exceção, quer dizer, né, mas nem todas as vozes tiveram tom de exaltação. A exceção, escrita pela antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, foi publicada no jornal Folha de São Paulo e chegou a gerar grande repercussão, rendendo seus próprios comentários nas redes sociais. A Lilia Schwartz é uma antropóloga, está na Academia Brasileira de Letras, inclusive, e foi, enfim, né, fez um texto, né, na Folha de São Paulo para criticar o filme, basicamente dizendo que o filme era muito mais espetaculoso do que qualquer outra coisa. Fez elogios também ao filme, mas criticou esse lado espetacular, né, do filme, etc e tal. Eu vi o trailer, né, dei uma olhadinha no trailer no YouTube, e do meu ponto de vista o trailer denota, não dá para dizer o filme, né, mas o trailer denota aquele filme pipoca, né, aquele filme que é um filme comercial e tal, tudo mais. Agora, cada um enxerga de uma maneira, né? Eu lembrei até na época, quando eu li esse texto ontem, eu lembrei da época daquela questão ligada ao Ed Mota, né? Que o Ed Mota começou a dizer que, né, quem gostava de funk era burro, ou enfim, etc e tal. E isso é uma questão muito complicada de você dizer no espaço público, porque gosto é uma coisa muito pessoal, né? E aí, enfim, você pode criticar ali elementos da música, desenhar a sua posição em relação àqueles elementos, e da mesma maneira em relação ao filme. Agora, sempre tomando cuidado para ponderar que né, tem pessoas que podem gostar, né, porque o ponto é que a perspectiva pessoal é sempre única, né? Cada um vai enxergar de uma maneira, cada um vai perceber de uma maneira. Então, talvez seja o caso de adiantar isso, né, que uma das conclusões dessa história toda aqui é a de que na hora que você for fazer uma intervenção sobre algum assunto, né, algum tema que tenha a ver com o debate público, né, que não é uma questão privada, estritamente privada, você tem que ter essa cautela radical de desenhar as diferenças entre a simbologia pública daquela obra, daquele filme, daquela música, daquela questão, etc e tal, e a perspectiva pessoal de cada um, né? Então isso é importante desenhar aí. Bom, eles comentam aqui, né, dizendo que a ira, com o texto da Lilia Schwartz, né, se deve principalmente à edição do texto, que contou com título e subtítulo infelizes, buscando fomentar polêmica sobre uma suposta alienação da cantora. De cara, o título afirma que Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha. E o subtítulo emenda: diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz só com pompa, artifício hollywoodiano, brilho e cristal, né? Realmente, já adianto, me parece aí um título e um subtítulo toscos, né? Porque na verdade, talvez a forma melhor de referir isso seja você impessoalizar, né, o comentário, né, e tocar em assuntos que tem a ver com a questão do cinema ligado ao movimento negro, e não a ela especificamente, né, porque isso talvez seja o que chamou aí mais a atenção, né? Porque essa coisa da luta contra o racismo, a luta contra o nazismo, a luta contra, enfim, qualquer tipo de problema, né, ela pode ser feita a partir de qualquer meio, né? Você pode fazer essa luta a partir de um filme sofisticado, que a gente chama muitas vezes de cult, né? Muita gente chama de filme cult e tal, que é aquele filme que é mais filme cabeça e tudo mais, para gerar reflexões mais amplas e mais profundas.
mas também pode fazer esse movimento de luta contra o preconceito, contra o racismo, contra o nazismo, etc. e tal, a partir de um filme pipoca, né? Ou blockbuster, como se chama e tal, né? Hollywood está, enfim, recheado de filmes assim, que são filmes ali que muitas vezes não tem nenhuma complexidade mais ampla, é apenas para gerar uma comoção em relação a algo que, enfim, né, efetivamente trouxe aí danos problemáticos para a humanidade. Então, enfim, eu achei esse título aqui, o subtítulo, realmente ruins, né? Bom, e aí eles continuam comentando que não é difícil entender porque o texto causou revolta. A Lilia Schwartz é uma mulher branca que parece querer ensinar como se faz a luta antirracista, reclama das imagens estereotipadas e conclui que Beyoncé deve sair um pouco da sua sala de jantar para falar sobre história. E aí eles citam uma cantora chamada Isa, que fez o seguinte comentário: Lilia Schwartz, quem precisa entender sou eu, ela diz, né? Eu preciso entender que privilégio é esse que te faz pensar que você tem uma autoridade para ensinar uma mulher negra como ela deve ou não falar sobre seu povo. Se eu fosse você, estaria com vergonha, melhore, né? Então, e tem outros comentários parecidos, né? E, ao mesmo tempo tem gente aqui dizendo que ela tem o direito de comentar, mas enfim, né? Mas que tem que ter cautela, etc e tal. E, bom, essa ideia aqui, né, de que privilégio ela tem de pensar que tem autoridade para ensinar uma mulher negra como ela deve ou não falar sobre o seu povo. Em parte, a crítica a essa perspectiva é a base da ideia da Maria Rita Kell, quer dizer, discutir e ponderar que muitas vezes essa posição neo-identitária acaba gerando, né, uma espécie de lógica autocentrada que impede o diálogo, né? Então a pessoa diz exatamente isso aqui, né? Que privilégio é esse que te faz pensar que você tem autoridade para ensinar uma mulher negra como ela deve ou não falar sobre seu povo, né? E aí a gente tem que discutir uma série de questões aqui, né? Porque o debate público ele não está ligado estritamente a uma cor ou a uma sexualidade ou a uma nacionalidade, a uma conexão com uma ideia A, B ou C, né? O debate público é algo muito mais amplo que isso, né? E ao mesmo tempo, né, que mais aqui, né? Ela diz que, e ela usa essa expressão sobre seu povo, né? Provavelmente tem muita gente no movimento negro que discorda da Beyoncé como pessoa, como cantora, como ativista ou como pessoa que discute o movimento negro, porque essa coisa de seu povo é uma postura meio prepotente, né? Nesse aspecto específico, né? Por quê? Porque acaba resumindo todo mundo como se todo mundo fizesse parte de um mesmo grupo radicalmente homogêneo e fechado, porque todo mundo tem a mesma cor, né? Então isso também é uma postura digamos, muito ingênua, né, dos movimentos neo-identitários, tá? E aí eu não vou ler as outras aqui para a gente voltar para a questão da Maria Rita Kell aqui, né? E aí a Maria Rita Kell fez um texto, né, chamado O Lugar de Cálice, né? Por quê? Porque tem essa discussão do lugar de fala. E aí é importante a gente ponderar isso aí também. Mas antes eu vou ler aqui um comentário rápido, também de um texto aqui do site A Terra é Redonda, que foi o mesmo site no qual a Maria Rita Kell publicou o texto dela, né? Então é o Paulo Capel, né, o autor, tá? E aí ele vai dizendo, né, que no artigo intitulado Lugar de Cálice, Maria Rita Kell afirmou que o movimento identitário é um nicho narcísico, como ela disse, né, e repetiu aí nessa entrevista, pois seus ativistas supõem que apenas eles podem falar sobre temas a ele relacionados. É a questão do lugar de fala, né? No artigo, a autora reconhece a relevância desses movimentos, das políticas identitárias derivadas dessas lutas, que qualifica como recursos essenciais para impor respeito, exigir reparação por todos os crimes do racismo, assim como lutar ainda por igualdade de direitos, afirmando abominar todas as formas de discriminação baseadas na cor da pele, no país de origem, na fé religiosa ou nas diferenças de práticas culturais, né? E aí ela diz aqui, né, a Maria Rita Kell no texto, ele cita aqui, né, o que seria da democracia se cada um de nós só fosse autorizado a se expressar em relação a temas concernentes à sua experiência pessoal? O que seria do debate público, né? Ela pondera, tá? E aí ele finaliza com uma questão aqui que eu acho que é fundamental para a gente desenhar o restante aqui do vídeo. Ele diz, né, para Maria Rita Kell, o lugar de fala deteria, segundo algumas vertentes do movimento identitário, uma espécie de monopólio da fala
sobre assuntos identitários, restando a quem fala de outro lugar não falar, mas calar-se, né? Dito de outro modo, aos que não têm lugar de fala decorrente de sua inserção identitária, o lugar de cálice corresponde a uma interdição de voz, disso decorrendo, portanto, o que se vem denominando de cancelamento, né? Em redes sociais e nas instâncias de debate de problemas e questões atinentes a esses segmentos sociais. Bom, eu vou primeiro focar nisso aqui, tá? Para depois a gente passar para o texto dela e discutir aqui os dilemas disso. Primeiro, antes de comentar esse parágrafo dele aqui, eu já adianto o seguinte aqui, né? Que um dos livros mais interessantes sobre a história dos negros no Brasil foi escrito por um branco, né, que é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é um livro sensacional aí, e é base histórica para uma série de percepções importantes que a gente tem e que ajudam, inclusive, a construir uma empatia, construir uma visão mais democrática e política, né, progressista, no sentido de tentar criar aí mecanismos de participação maior dos negros e de uma lógica social na qual essa exclusão vai diminuindo cada vez mais, etc. e tal. Então, quer dizer, essa questão aí de que só o negro pode falar do movimento negro ou da história dos negros, da história de seu povo, né, como diz lá a cantora, é pobre, né? Realmente empobrece, e nesse particular a Maria Rita Kel tem razão, né? E aí, enfim, vale destacar isso. Um outro ponto ainda nesse parágrafo aqui, para depois a gente passar para o texto dela, tá? Cadê aqui que ele diz, né, que ele fala dessa questão da interdição e do cancelamento, né, e tudo mais. E isso existe muito hoje, né? Quer dizer, o cancelamento, dizer que a pessoa não tem direito de falar porque, enfim, por um motivo ou por outro, ela não pode falar sobre coisas nas quais ou com as quais ela não tenha uma identificação nítida, direta e aberta. E aí isso remete à discussão do conceito de lugar de fala. Então eu vou ler um negócio aqui para vocês, tá? Que eu fiz um vídeo, né, em 2023 sobre a questão do Walter Ugumãe, que o Walter Ugumãe deu uma entrevista falando sobre a questão da literatura, que o lugar de fala empobrece, né, a perspectiva sobre o que é a literatura, ou seja, né, um escritor branco não poderia criar um personagem negro ou um personagem japonês, ou, quer dizer, né, amarelo, né, e tal, enfim, só porque ele é branco, e o lugar de fala impediria isso, né? Então isso empobrece, e ele sugere ali um lugar de escuta, que seria algo mais amplo e tal. E aí, na época, eu discuti a questão do conceito de lugar de fala para Djamila Ribeiro, né, que está aqui sendo citada também pela Maria Rita Kel e pela Lilia Schwartz. E aí ela diz que o lugar de fala não é uma vivência, não é uma experiência individual, é uma experiência social, mas também não é representatividade, né? É algo que está ali no entremeio, né, da experiência pública mais ampla e da representatividade estrita, né? Esse lugar de fala está ali nesse entremeio disso. Não é uma questão tão bem desenhada assim. Eu vou até fazer mais um vídeo para amanhã para tentar sugerir uma alternativa a isso aí também. Mas o fato é que uma das coisas que me chamou a atenção aqui, né, quando eu estava revendo o vídeo ontem, é que essa distinção que a Djamila Ribeiro faz entre a experiência individual e a experiência social, para definir o lugar de fala como experiência social, ela é muito importante para tentar desenhar um certo problema que existe no argumento da Maria Rita Kel, tá? E eu vou tentar desenhar qual é aqui agora, tá? Vamos lá aqui. Então, vamos passar aqui para o texto da Maria Rita Kel, tá? Que se chama Lugar de Cálice, tá? Tá aqui, né? E aí ela repete ela diz aqui aquela questão da democracia, o que seria da democracia se cada um de nós só fosse autorizado a se expressar em relação a temas concernentes à sua experiência pessoal, o que seria do debate público. Primeiro vale distinguir, né, porque assim as duas estão partindo de um pressuposto distintivo, né, muito interessante para a gente entender aí a relevância disso. As duas estão distinguindo experiência pessoal de debate público, né? Isso é importante, e a própria lei define isso, quando lá no artigo 5º da Constituição diz que a vida privada não pode ser exposta em público, sem autorização da pessoa. Isso é muito importante para poder desenhar um mínimo de civilidade que gere um debate público no sentido amplo do termo, né?
Mas aí tem um outro trecho aqui que ela fala, né, ela discute a questão do lugar de fala, que ela se identifica com a dor dos outros e etc e tal, né? Mas tem uma coisa aqui que ela diz que dialoga com essa questão da Djamila Ribeiro e que eu queria citar, né? Então, só para a gente finalizar aqui, para a gente aí partir para a questão específica, né? Deixa eu ver aqui. Ela diz... bom, está aqui, né? Está aqui. Então, ela vai falando, inclusive, da conexão dela com o MST, com o movimento negro. A Maria Rita Raquel realmente fez aí uma série de intervenções com o MST, participou, inclusive, daquele movimento de releitura da ditadura militar, né? Então, eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, mas não sei o que da verdade, né? Depois eu lembro aqui e digo para vocês, tá? Mas enfim, o ponto é o seguinte, tá? Ela chega aqui em determinado momento do texto e diz o seguinte aqui, ó: somos iguais, ela diz. E aí ela especifica: não em experiência de vida, nem na cor da pele. Ou seja, somos iguais, mas também somos diferentes, né? Então somos iguais, não em experiência de vida, nem na cor da pele, em direitos, em dignidade e, como tento fazer agora, em liberdade de expressão, né? E aí ela continua desenhando aqui o restante da questão. Vamos então pensar essa coisa aqui da somos iguais, não em experiência de vida, nem na cor da pele, fazer uma reflexão crítica disso aqui, conectado com digamos, né, a acusação que ela faz, ou enfim, né, a pecha que ela tenta ponderar ali, de que os movimentos neoidentitários seriam ou agiriam como um nicho narcísico. Do ponto de, se a gente ignorar as conexões psi que essa expressão tem, narciso, narcisismo e etc e tal, e a gente pegar só, digamos, né, o que ela está querendo dizer, e que ela especifica, inclusive, quando ela diz aqui que... cadê, né? Quando ela diz que narcísicos no sentido de que só nos amamos, o outro é uma porcaria. Ou seja, só existe para o tal narciso ou narcisista, só existiria o si mesmo, né? O eu. O narcisista, isso que eles chamam de narcisista, seria algo como um neoliberal, né? Um neoliberalzinho. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe uma episteme que caracteriza o lugar de fala, ou pretenso lugar de fala dos psi, que é a episteme nosopática. Eles estão sempre buscando doença, ou problema, ou distúrbio, ou transtorno, ou no mínimo um diagnóstico, né? Para se colocar num lugar acima de quem ou do qual, né, eles estão falando. Então isso é a mesmíssima coisa que ela está denunciando no movimento neoidentitário. Os campos psi são radicalmente ensimesmados e talvez falem de um lugar de fala muito pior e muito mais, se a gente pegar o termo aqui, que eu nem gosto, nem uso, e estou aqui fazendo isso apenas para poder dar uma zoada aqui, digamos, né? Mas talvez sejam muito mais narcísicos ou narcisistas do que qualquer outro movimento. E explico aqui por quê, tá? Então vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui a sequência, né? Para não perder o foco, tá? Vamos lá, né? Vamos tentar ponderar rapidamente aqui, tá? Para poder... Deixa eu ver aqui... Cadê aqui é isso aqui mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente poder entender essa bizarrice aí, tá? O Foucault, tá aqui, né? Ele tem esse livro aqui que é A Ordem do Discurso, tá? E ele discute aqui uma série de questões ligadas a isso, tá? Enfim, e aí ele fala que... ele cita a experiência, né, da psiquiatria, do surgimento desses campos psi, que se arrogam o papel de, enfim, né, de detentores da verdade do louco e etc e tal, mesmo quando dizem que não é, ou daquilo que eles classificam como louco e que passa a ganhar um caráter de discurso, né? Ou seja, tá? O Foucault diz aqui, né,
Esse tal discurso é uma vontade de verdade, né? Os campos psi, assim como qualquer campo, joga com uma vontade de verdade, ou seja, com uma vontade de que a sua opinião, a sua perspectiva sobre algo seja, enfim, ganhe um valor de verdade, né? Só que aí ele diz, né, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se sobre um suporte institucional. É, ao mesmo tempo, reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas, etc. e tal, né? Quer dizer, então, essa tal vontade de verdade de cada campo, ela se baseia numa lógica de exclusão de outros elementos, mesmo que muitos deles finjam que não estão fazendo isso, estão dialogando com outros elementos, estão numa lógica ali e tal, no fundo estão defendendo seu quinhão, né? Sua vontade de poder, sua vontade de verdade, né? Em relação a essa questão da arrogância dos campos psi para designar a fala ou para designar um lugar de fala próprio sobre a verdade daquilo que eles classificam como loucura, o Foucault comenta o seguinte aqui na página 13, ele disse: mesmo que o papel do médico não fosse senão prestar ouvido a uma palavra, enfim, livre, né, é sempre na manutenção da cesura que a escuta se exerce. Cesura, no caso, é um corte, né? Ou seja, é sempre na manutenção de um distanciamento entre a experiência pessoal daquela figura que é classificada como louco e a perspectiva do tal psi que está ali escutando. Não existe escuta sem isso, especialmente, aliás, até existe, mas não existe escuta sem isso nesses campos discursivos mais, enfim, rígidos, mais fechados e com uma vontade de poder e uma vontade de verdade mais institucionalizada, né? Não existe, tá? E a psicanálise não foge disso, mesmo que muitas vezes os psicanalistas, os psi, tentem desenhar isso a partir de uma posição muito escorregadia, disfarçam muito bem, né? Usam a literatura para fazer metáforas, etc. e tal, mas no final das contas estão ali loucos para poder sustentar um poder de um lugar de fala de diagnóstico sobre o outro, né? Então não vai dar tempo de falar tudo aqui, tá? Mas o ponto é o seguinte, tá? Tem uma série de outras coisas, isso acaba descambando, né, para sintagmas icônicos, tá? O Roland Barthes define isso aqui na página 69, ele diz, né, os sintagmas icônicos fundamentados numa representação mais ou menos analógica da cena real, né, são infinitamente mais difíceis de recortar, a razão pela qual, sem dúvida, esses sistemas são quase universalmente traduzidos por uma fala articulada, né? Ou, por exemplo, uma legenda de uma foto, que os dota do descontínuo que não possuem. Os tais diagnósticos psi, essas pestes de nicho narcísico, blá blá blá, é isso, essa galera joga para que isso tenha um valor de legenda sobre a vida do outro, né? Mas nos psi, eles disfarçam isso como se fosse escuta, né? Vamos ver a definição aqui da própria Maria Rita Kell sobre o que é escuta, para a gente poder tentar aí desenhar um ponto final aqui nesse vídeo de hoje e continuar no vídeo de amanhã. Vamos lá. Ela diz, escuta, ela define da seguinte maneira: trata-se sempre, num artigo que ela fez lá, uma entrevista para um jornal, trata-se sempre de tentar escutar as pistas que indiquem o que está recalcado, ou seja, escondido ali e tal, né, na fala do outro, e fazer com que a pessoa também se escute. Olha só. E questione o que diz, de modo a encontrar pistas que a orientem na via de seu desejo, né? Isso me parece um belíssimo exemplo de um nicho narcísico, né? Se a gente eliminar aí essa simbologia, digamos, nosopática, de querer diagnosticar, não se trata disso, se trata de ponderar uma certa lógica de coação discursiva que está ali presente, mas que os psi não percebem, porque estão ali meio que defendendo seu quinhão, né? Então, assim, isso que a Maria Rita Kell, por um lado, a conclusão do vídeo de hoje, para a gente continuar na reflexão do vídeo de amanhã, é a de que, se por um lado ela tem uma certa razão de dizer que esses grupos neoidentitários são muito ensimesmados e fogem do diálogo, enfim, são inclusive muitas vezes violentos, os psi agem da mesmíssima forma, apenas a partir de um registro diferente. E podem ser tão ou mais violentos do que qualquer neoidentitário ressentido, e eu posso afirmar isso com
com, enfim, né, com experiência própria, tá? E aí eu continuo essa reflexão aqui amanhã para a gente finalizar esse desenho aqui dessa questão, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se fala no vídeo de amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui!